Fala pessoal, bora comentar hoje sobre a ISA-CTEP, a TRPL4, que eu vejo muitas pessoas caindo nessa pegadinha, que olha o PL, que é bem baixo, de 6.2, PVP de 0.89, porém, eu vou destacar neste vídeo alguns pontos fundamentais da empresa que poderão impactar ainda para o médio prazo e esses pontos podem acarretar no crescimento da dívida, na queda do resultado e na queda do pagamento de proventos. Então, esses indicadores baixos não são por acaso, porque o mercado já está colocando esses prováveis impactos que irão acontecer. Aí bora lá, vou comentar aqui alguns pontos da ICTEP e no final do vídeo eu vou destacar alguns motivos por que eu não invisto na empresa. Então o primeiro ponto é que 90% do vídeo será só comentando coisas boas, porque de fato o segmento de transmissão de energia é muito bom. E nessa foto temos alguns pontos que evidenciam isso: receitas previsíveis e blindadas contra a inflação, porque a empresa recebe pela disponibilidade da linha, sem risco de demanda ou preço, e é reajustada anualmente pela inflação. Então tanto faz, crise hídrica ou não, se a empresa estiver transmitindo muita energia, e mesmo assim a empresa possui aquela receita previsível e tem a correção pela inflação. Fora isso, a empresa tem crescimento consistente e rentável. Desde 2016, a empresa arrematou 19 lotes com receita não permitida de 1,6 bilhão e uma taxa interna de retorno acima do que 10%. Fora, queremos dizer que a empresa possui uma grande eficiência na construção dessas linhas de transmissão, porque eles entregam, na média, 7 meses antes do previsto e também gastam 36% a menos do que o valor previsto segundo a ANEEL. Fora isso, a ISA-CTEP tem pago 75% lucro regulatório na forma de proventos. E esse payout de 75% é o mesmo no caso da Taesa para 2024. Além do mais, essa foto mostra todo o crescimento da empresa de 2013 até o momento, e antigamente a empresa possuía uma receita anual permitida de 800 milhões, 900 milhões, 1,1 bilhão, e a empresa conseguiu prorrogar um contrato importante, também conseguiram arrematar novos lotes, e lá para 2017 aconteceu o início do recebimento da RBSE, que entre aspas são indenizações que a empresa recebe, que grande parte disso acabará em 2028. Além do mais, a empresa também cita vários lotes que foram arrematados. Então perceba que ano após ano a receita tem crescido e no momento a receita alcançou um patamar de 6,2 bi. Porém, dessa receita potencial de 6,2 bi, 16% ainda está em construção, que deverá ser entregue nos próximos anos, principalmente para 2027 e 2028. E um defeito é que 59% da receita da empresa vem desse contrato 059, e desses 59%, isso representa 3,7 bilhões. Daí, desse grande valor, aparece que 65% é da RBSE, que são essas indenizações que a empresa recebe, e grande parte disso acabará em 2028. Então, por isso que a empresa terá um tombo na sua receita, e nos próximos slides iremos ver na prática essa queda da receita da empresa. Fora isso, a empresa tem ganhado participação no mercado no segmento de transmissão de energia, e cresceram de 9% de participação para 12,1%. Fora o vencimento médio das concessões, que aumentou para outubro de 2045, a empresa cresceu para 35 concessões, aumentaram a quantidade de subestações próprias, também na capacidade de transformação, e também cresceram a sua quilometragem em linhas de transmissão. Além do mais, um fato que é positivo, que a empresa pretende investir bastante nos próximos anos, e esse ponto trará um grande incremento na sua receita, na faixa de 1 bilhão ao ano, e essa foto mostra claramente como uma transmissora consegue crescer. Primeiro ponto, em reforços e melhorias em linhas já existentes. Segundo ponto, a empresa pode disputar a concessão de algum novo empreendimento e eles terão que construir do zero aquele projeto. E o terceiro ponto é que eles podem realizar a aquisição de ativos que já estão em operação. Daí, nesses dois primeiros pontos, a empresa pretende investir 15,6 bilhões entre 2023 e 2028. E perceba que grande parte do desembolso acontecerá entre 24
2026, então por isso que o mercado espera que a relação de dívida da empresa poderá crescer e tem um defeito que se a relação de dívida crescer tanto, a empresa não seria obrigada a pagar em 75% de payout. Então teria esse risco adicional da dívida crescer em uma taxa acelerada e a empresa reduzir esse payout de 75%. Então seria outro risco adicional com uma provável queda no pagamento de proventos. Mas, historicamente, a ISA-CTEP sempre foi bem generosa nos pagamentos de proventos. Fora isso, nesse ponto de reforços e melhorias em linhas já existentes, a empresa cita que eles pretendem investir 5 bilhões nos próximos anos e perceba essa linha pontilhada que antigamente a receita anual permitida de reforços e melhorias representavam 0, depois 27 milhões, 106 milhões e agora tem representado quase meio bilhão. Então no futuro, esse ponto poderá agregar em uma receita incremental a mais para a empresa e a empresa cita que esse ponto pode gerar uma relação receita dividido pelo investimento de 12% a 17%. E a depender do projeto, isso poderia gerar inflação mais 10%. Outro ponto, a ISA-CTEP possui uma eficiência operacional muito boa, porque nesse ponto temos PMSO, que é o custo com pessoal, material, serviços e outros, que cresceram de 478 milhões para 697, o que representa 3,8% ao ano na sua média, sendo que a inflação no período fica na faixa de 6% ao ano na sua média, ou seja, os custos com pessoal, material, serviços e outros têm crescido abaixo do que a inflação. Então a empresa tem feito um bom trabalho para controlarem esse custo com pessoal, material, serviços e outros. Fora isso, nos últimos anos, a ISA-CTEP investiu 3,9 bilhões em 12 projetos que agregaram em mais de 600 milhões na receita da empresa. E, olhando para frente, a empresa está com 7 projetos em execução e eles pretendem investir 10,6 bi. E esse ponto irá agregar em quase 1 bilhão ao ano na receita da empresa. Além do mais, sobre aquele ponto da RBSE, essas indenizações que a empresa recebe, essa foto fica bem clara porque note que no primeiro semestre deste ano, de janeiro até junho de 2024, a ISA-CTEP teve 2,2 bi de receita, sendo que mais da metade veio da RBSE. Então, esse salto na receita só aconteceu por causa da RBSE, porque a receita líquida operacional só cresceu em 2,3%. Então, se não fosse esse ponto, o lucro da empresa não teria crescido em toda essa proporção. E tem aquele porém, é que essas indenizações irão acabar lá no ciclo 27-28, ou seja, após julho de 2028, a empresa terá um grande baque na sua receita. Então olha aqui nessa foto que para o curto prazo já terá uma pequena queda de 300 milhões na receita, depois permanecerá de lado e depois a empresa terá uma queda de 2 bilhões ao ano na sua receita. Então por isso que o mercado espera que a receita da ISA-CTEP irá cair em 2028 e essa foto foi feita pelos analistas da Genial. Então perceba que para o curto a médio prazo, os analistas da Genial esperam que a receita irá crescer por causa da inflação ano após ano e também por causa de projetos que serão entregues nesse período. Mas, após 2028, quando a empresa entregar esse tombo na RBSE, perceba que a receita para 2028 ficará até menor do que o patamar atual. Então, no futuro, a empresa pode entregar lucros menores, uma geração de caixa menor e pagamentos menores de proventos. E ainda tem aquele ponto, é que a relação de dívida já começou a crescer. Perceba que a dívida líquida cresceu de 7,9 bi para 9,3 e a alavancagem cresceu para quase 2,5. E tem aquele ponto, se eles pretendem investir 15 bi, então a empresa deve ter que tomar dívida, então essa relação da alavancagem poderá crescer ainda mais. Então tem chance da empresa não ser obrigada a pagarem aqueles 75% de payout, então teria chance do provento despencar. Porém, como eu destaquei, historicamente a empresa sempre pagou algum provento e nunca falharam nos pagamentos de proventos. Com isso, como a empresa pretende investir cerca de 15 bi nos próximos anos, perceba que o mercado projeta aquele crescimento na receita, no lucro, no pagamento de proventos até 2027 e no futuro, com aquele tombo na receita, crescimento da dívida
e queda no lucro, os analistas da Genial esperam que o dividend yield será de 5% em 2028. Então, pelo menos para o curto prazo, se a empresa permanecer com este payout elevado de 75%, ela ainda poderá pagar de 8 a 9%, mas esteja ciente que no futuro a empresa possui uma grande chance desse provento despencar. Daí vai saber a reação do mercado com a queda do lucro e do pagamento de proventos que poderiam penalizar nas cotações. Daí, essa foto mostra um trecho da planilha que fica disponível para quem é membro. No curto prazo, a previsão é de um provento de 8 a 9%, com 75% payout, e esse ponto representaria um dividendo por ação de 2,22 e na cotação atual de 25,15 nos dá 8,8%. Então, no curto prazo, a previsão é que a EasyCTEP ainda irá pagar um bom provento para o acionista. E perceba que essa projeção não é nada irreal, até porque o provento atual da empresa é de 8,9%. Então não é nada fora da curva, basta a empresa permanecer com este mesmo balanço e permanecerem com 75% de payout. Outro ponto, a EasyCTEP nunca falhou nos pagamentos e perceba a consistência desde 2014 até o momento e o provento tem crescido com o passar do tempo. E lá para 2018 e 2021, a empresa pagou um payout bem além do que 100%, o que acarretou nesse provento bem acima do que o patamar, entre aspas, normal da empresa. Outro ponto, que é um defeito, é que desde 2021, a TRPL só tem anunciado os seus proventos com a Datacom para dezembro de cada ano, e perceba que esse fato aconteceu para dezembro de 2023, dezembro de 2022, dezembro de 2021 e também para dezembro de 2020. Então tem sido um ponto péssimo porque você fica muito tempo esperando até a empresa anunciar e pagar o seu provento. Mas perceba que a data de pagamento tem acontecido para janeiro e abril de cada ano. Então você tem noção que a Datacom acontece no final de cada ano e a empresa paga uma parcela para janeiro e outra grande parcela para abril de cada ano. Fora isso, por que eu não invisto na EasyCTEP e também nem na Taesa e nem na Lupar? E essa foto evidencia muito bem isso, porque olhe essa última coluna, a taxa interna de retorno esperada, que é de 7,6% na Lupar, 6,9% na Taesa, 4,6% na TRPL. Então eu até coloquei aqui um texto. Se existe o Tesouro IPCA mais 6%, então qual é a justificativa para comprar uma ação com uma perspectiva de retorno de inflação mais 4,6%? Então você possui o Tesouro IPCA pagando inflação mais 6%, então na minha cabeça não faz sentido comprar uma ação para receber inflação mais 4,6%. Porém, isso aqui é uma projeção, o pessoal pode ter sido conservador e vai que de fato a empresa entrega acima do que isso. Fora isso, ainda tem aquelas mensagens que eu sempre recebo. Parece que o Neto não gosta da TRPL ou não gosta de certa ação. E na prática, eu gosto da maioria das empresas da Bolsa, que por sinal são as maiores empresas do país, têm certos diferenciais competitivos e boa parte das empresas são lucrativas e pagam proventos. Então, em geral, as empresas da Bolsa acabam sendo boas e o meu ponto aqui na EasyCTEP não é que eu não gosto da empresa, realmente eu gosto, eu acho o segmento de transmissão muito bom e é um dos melhores da parte de energia e como vimos, tem receitas garantidas, reajuste para a inflação, concessões de longo prazo, então realmente o setor acaba sendo muito bom. E, infelizmente, a parte que não é boa é o preço, que em particular eu não acho nenhuma transmissora atrativa no momento. Nem a Taesa, nem a Lupar e nem a EasyCTEP. E também considerando esses pontos que eu destaquei na EasyCTEP, perspectiva de crescimento da dívida, aumento nos investimentos, provável queda no provento, provável queda na receita e no lucro. Então, dado todos esses pontos na EasyCTEP, eu gostaria de comprar a empresa em um patamar de preço mais confortável. Então aqui no caso, eu não descarto de colocar a empresa na minha carteira, porque eu acho muito boa, só o preço que eu não acho tão atrativo no momento. Então vai que de fato o preço melhora e eventualmente a empresa poderia entrar para a minha carteira. Então pessoal, comentamos um pouco sobre a EasyCTEP, que é uma empresa fantástica, e também eu destaquei alguns pontos interessantes que você tem que saber e também alguns motivos porque eu não invisto na empresa, principalmente envolvendo o patamar de preço atual.
Aí comenta aqui abaixo se você é sócio da empresa e se segue comprando neste patamar de preço. Fora isso, se você quiser trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG, que é bem completa e é uma das melhores do país. E aqui abaixo possui um link no formulário do meu assessor pessoal e preenchendo rapidamente esse formulário, em breve o pessoal entrará em contato com vocês. Então vocês podem conseguir bons benefícios no BTG, inclusive o cartão Black. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.